muito boa tarde para você que está aí acompanhando a nossa programação. Nessa tarde aí de sexta-feira, a gente continua aqui. Agora chegou aquele momento de falar um pouquinho sobre saúde. Mas antes de apresentar o tema de hoje, vale lembrar sempre que a participação de você que está aí acompanhando a nossa programação é sempre muito importante. Olha só, o número do nosso WhatsApp já está aí no seu vídeo. Faz o seguinte, deixa ele anotado no seu celular e se no decorrer do nosso programa tiver alguma dúvida, é só mandar para cá que a gente responde tudinho para você. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela telinha da TV Câmara e também nas nossas redes sociais. A gente já está lá ligadinho no Facebook da TV Câmara Campinas e também no nosso YouTube. Então, se no decorrer aí no nosso programa precisar sair de frente aí da televisão, pega o celular, conecta nas redes sociais que você vai continuar acompanhando todo aí o Saúde é Vida. Até porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que interessa todo mundo, viu? Porque quem, numa rodinha de amigos aí, nunca falou sobre cirurgia plástica? Pois é, existem vários tipos, né? E o brasileiro adora esse tipo de cirurgia, tanto que o Brasil está aí no ranking, aparece aí entre os primeiros, entre os países que aderem a esse tipo de cirurgia. Então hoje a gente vai tratar sobre esse tema, até porque existem vários tipos de cirurgia, mas é preciso ter cuidado. E quem vai explicar tudo isso e muito mais pra gente é um médico que já é conhecido aqui da nossa telinha, do Saúde é Vida e também no Saúde Agora. É ele que já está aqui na tela comigo, é o Dr. Fernando Amato, ele é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, parou todos os atendimentos, a gente sabe que vida de médico é sempre corrida, principalmente aí de cirurgião plástico, mas ele fez questão de falar com a gente sobre esse tema que interessa todo mundo, né? Então, doutor, antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Câmara Campinas. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, boa tarde para todos aí. Então, estou à disposição para falar com esse tema que eu sou muito apaixonado. O senhor disse aí que é muito apaixonado e pesquisando, né, como eu disse logo na introdução do programa, o brasileiro também gosta bastante de cirurgia plástica, né? Mas vamos explicar um pouquinho, né? O que é a cirurgia plástica? Porque quando a gente fala desse tipo de cirurgia, a gente lembra muito da parte estética. Realmente, quando a gente fala de cirurgia plástica, é sempre voltado para a estética ou não? A gente está enganado? A gente ainda tem que conhecer muito sobre isso. Bom, a cirurgia plástica, ela tem descrições de cirurgias que a gente realiza até hoje, há mais de 1000 anos, né? Tem cirurgias reconstrutoras aí que já vem sendo feita há muito tempo, né? Então, e ela começa com reconstrução, principalmente, né? Então, tem uma reconstrução, por exemplo, de nariz, que é feita há muito tempo, que é conhecido como retalho indiano, em que os pacientes tinham seus narizes amputados e então desenvolveu uma técnica para a reconstrução do nariz com o tecido da testa. E é tão incrível que essa cirurgia, às vezes a gente realiza até hoje e é muitas vezes uma alternativa muito boa. É claro que já tem muito mais refinamento na técnica, mas já existe a gente mantém até hoje. E ela se desenvolveu muito na reparação, né? Então, a cirurgia plástica, ela repara essas deformidades, trazendo alguma normalidade para essas pessoas que tiveram algum dano, ou seja, que nasceu com aquela deformidade, né? Um dano congênito ou algum trauma, né? Então, a gente tem o câncer como algo muito mutilador, tanto o câncer de pele quanto o câncer de mama, eles deformam muito, podem deformar muito o paciente, eles têm, e a cirurgia plástica, ela entra exatamente para recuperar alguma harmonia para essas pessoas, né? Um pouquinho de reconstruir não só o que foi danificado, mas também um pouco da autoestima. E com isso, a cirurgia plástica, ela começou a se desenvolver também reconstruindo a autoestima, trazendo algum padrão
algumas pessoas que não se sentiam adequadas, então as cirurgias mais estéticas, com caráter mais estéticos. Porém, é difícil a gente encontrar o que é reparador e o que é estético, que anda junto. A gente faz uma cirurgia reparadora com o objetivo estético. A gente não faz, a gente faz pensando em trazer o mais próximo do estético, o mais próximo dos padrões aceitos de normalidade. E a cirurgia estética, ela é um refinamento, somente estética seria mais um refinamento, mas também tenta trazer essa pessoa para a sociedade, para ela socializar melhor. Então, basicamente eu vejo dessa forma, e o aumento de procuras estéticas, elas começaram após a Segunda Guerra. Então, antes tinha a Primeira e Segunda Guerra, se desenvolveu muito a cirurgia plástica reparadora, né? Então, essas guerras, elas têm esse retorno de desenvolver muito a medicina. Então, na Primeira e na Segunda Guerra, a cirurgia plástica desenvolveu muito essa parte de reparação. E depois que acabou a Segunda Guerra, começou, aproveitando essas técnicas de reparação, a se desenvolver essas técnicas mais estéticas. E doutor, pegando o gancho aí na sua resposta, algo que chama a atenção, quando a gente fala então de cirurgia plástica, né, como o senhor disse, é algo que está muito ligado à autoestima da pessoa, ao psicológico, né? Quando o senhor faz esse tipo de cirurgia, já percebe aí uma mudança no comportamento, no psicológico? O paciente chega de um jeito e logo depois que faz a cirurgia, no retorno aí, o senhor já percebe mudança, um sorriso no rosto da pessoa já muda? Sim, o que a gente faz tudo isso para mudar, né? Então, eu vejo a cirurgia estética, ela muda muito a paciente, uma paciente que tem um incômodo pelo fato de não ter uma mama. A gente faz uma cirurgia que a gente coloca um implante de silicone, a pessoa ela muda a autoestima, ela muda como ela se interage com o mundo, ela interage com os outros, ela ganha autoconfiança. Uma paciente que faz uma rinoplastia, que se incomoda muito com o formato do nariz, talvez não esteja tão harmônico quanto ela gostaria, talvez ele seja muito maior em relação ao restante da face. Então, essa paciente melhora muito. Assim como, por exemplo, uma paciente já de idosa, que tem uma pálpebra com excesso de pele, caída sobre os olhos, e a gente faz essa ressecção de pele, ela também vai melhorar muito, porque ela consegue até enxergar um pouco melhor. Então, a gente tem, em muitas cirurgias, a gente tem os dois benefícios, o da reparação e o estético. Doutora, a gente está falando aí de cirurgias aí que promovem o bem, que mexem com todo o psicológico da pessoa, mas são cirurgias, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente aí o que o paciente que deseja fazer esse tipo de cirurgia, o que ele deve levar em consideração? Eu lembro que no outro programa que a gente conversou, o senhor me disse essa importância, né, de relação com o médico, né? Então vale a gente ressaltar hoje aqui, lembrando que a gente está ao vivo, que o paciente ele deve procurar o médico e conversar, falar a real para ele, a verdade, o que está sentindo, o que ele busca nessa cirurgia, até para entender o que vai ser feito, o tipo de procedimento. A relação médico-paciente é fundamental para qualquer cirurgia. Na cirurgia plástica, ela é fundamental. Então, às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia e acaba usando convênio, ok, dá para entender. Agora, na cirurgia plástica, precisa muito essa relação, porque o médico ele precisa estar alinhado com o desejo da paciente. Se a paciente tem um desejo de uma mudança, uma melhora, e o médico ele não capta o desejo da paciente, não capta ao ponto de falar que não é possível, ou não capta ao ponto de não realizar da forma que a paciente deseja. Então, precisa estar muito alinhado esse desejo da paciente com o que o médico pode entregar, até mesmo para desvendar algumas verdades, algumas dúvidas do paciente. Às vezes o que o paciente quer é impossível.
ou não é a melhor conduta. Então, essa relação é muito importante. Às vezes, por exemplo, não é incomum chegar uma paciente obesa que precisa de um tratamento para a obesidade, procurando uma lipoaspiração. Claro, se eu tenho gordura, eu vou aspirar essa gordura. E o raciocínio não é esse. Então, é muito importante esse alinhamento, porque dependendo do médico, ele pode pensar, ela quer tirar a gordura, eu tiro, ela me paga e tá ok. Isso não é suficiente, porque essa cirurgia não vai resolver o problema do paciente, pode gerar outras complicações e, além do paciente ficar insatisfeito, ele pode ter complicações desse procedimento, né? Então, isso até gerar outras cirurgias por conta de um procedimento mal indicado. Então, a indicação de um procedimento tem que estar alinhado de acordo com o desejo da paciente. E esse desejo, ele tem que ser coerente com a deformidade ou com a alteração que o paciente apresenta. Tem pacientes que, às vezes, elas se enxergam de uma forma que elas não são. Então, a gente já conhece doenças assim, né, em outras especialidades, né, bulimia, anorexia, que a paciente ela se enxerga de uma forma diferente e nunca está satisfeita com o peso. Da mesma forma da cirurgia plástica, a gente tem o dismorfismo corporal, em que a paciente ela se enxerga de uma forma e se ela for fazer uma cirurgia, ela não vai ficar satisfeita com o procedimento, mesmo que tenha ficado excelente. Às vezes ela pode resolver o problema dela, mas ela vai continuar insatisfeita, talvez pela cicatriz, talvez por qualquer assimetria na cicatriz. Então, o dismorfismo corporal, ele é um problema e ele é importante nessa relação médico-paciente e deve ser identificado antes de qualquer cirurgia. A gente está falando aí desses tipos de cirurgia. Doutor, dependendo da cirurgia, dependendo do paciente, a gente sabe que cada caso é um caso, mas enfim, pode apresentar risco uma cirurgia plástica? Pode gerar complicações? Com certeza. Todas cirurgias têm riscos, né? Então, qualquer cirurgia entrou num centro cirúrgico, você tem riscos. Então, esses riscos eles podem variar tanto do procedimento de anestesia, ainda não estaria nem relacionado à cirurgia em si, né? Então, por exemplo, tem uma alergia, uma reação a um medicamento, e são vários medicamentos que são utilizados, até mesmo comuns a qualquer cirurgia, por exemplo, um sangramento, uma infecção, trombose. Então, o tempo de cirurgia ele está muito relacionado à trombose. Então, pacientes que desejam fazer muitos procedimentos associados, então a gente tem que entender que esses procedimentos associados aumentam o tempo cirúrgico, que aumenta o risco de trombose. Então, até mesmo a composição da cirurgia, ela pode aumentar os riscos. E eu gosto sempre de trazer o sangramento, a infecção e a trombose como os riscos que podem levar a um desfecho infeliz, né? Então, eu trago sempre como uma complicação importante de qualquer cirurgia, seja uma cirurgia, uma neurocirurgia, uma cirurgia de varizes, uma cirurgia ortopédica. E tem aquelas relacionadas aos procedimentos que a gente está propondo. Então, em cirurgia plástica, como a gente trabalha com muito tecido, descolamento de tecido, ressecção de tecido, a gente pode ter necrose de pele, que seria um sofrimento do tecido que a gente puxou e descolou. A gente pode ter deiscências de pontos, ou seja, são grandes áreas que a gente faz cortes e na hora de fechamento, se tiver uma infecção, um hematoma, alguma coleção, isso poderia ter até uma abertura do ponto e a gente chama isso de deiscência de pontos. E alterações da sensibilidade, ou seja, perda de sensibilidade ou aumento da sensibilidade. E no aumento de sensibilidade, eu acredito que a dor seja o mais importante. Fora os problemas de cicatrização, que seria uma cicatriz hipertrófica, um queloide, um alargamento de cicatriz, uma cicatriz hipercrômica, que é uma cicatriz mais escura, então, e assim por diante. Então, tem várias complicações e é muito importante o médico
que for fazer um procedimento, tentar esclarecer todas essas complicações, qual é a frequência, qual que seria o tratamento caso elas apareçam, e o paciente ele precisa estar ciente disso, porque não é uma decisão apenas do médico de operar, né? É a do paciente, e ele tem que estar ciente, tem que ter maturidade para decidir, porque caso ocorra uma complicação, se tiver um bom relacionamento médico-paciente, e o médico dar assistência, e o paciente realizar o que o médico solicita, acaba que passa, que resolve e que flui tranquilamente, sem nenhum estresse. Geralmente dá problema quando esse elo entre médico e paciente ele é rompido. Doutor, é aí que entra então o pré-operatório, a conversa, os exames também. Existem vários exames que devem ser feitos antes de qualquer procedimento? Eu valorizo muito mais a conversa, porque na conversa a gente vê a necessidade dos exames. Então, para muitos procedimentos, com uma boa conversa, nem exame precisaria, dependendo do paciente. Um paciente que não tem complicações, não tem história de complicações em cirurgia anteriores, não tem doenças pré-existentes, não toma nenhum medicamento, não tem história de sangramento, dependendo da cirurgia, nenhum exame precisaria, de acordo com alguns guidelines de anestesia. Mas a gente acaba pedindo muitos exames por precaução, né? Então a gente acaba investigando outras doenças, por exemplo, a diabetes, que é um fator de complicação para essas cirurgias, a gente acaba pesquisando, porque é importante. A tireoide, eu gosto de pesquisar muito, porque é muito comum em mulheres na faixa etária que eu faço cirurgias, então eu já faço essa pesquisa. Um hemograma, a gente acaba pedindo para ver se não tem nenhum anemia. E como a gente acaba tratando muitas pacientes ex-obesas por cirurgias bariátricas, a gente acaba pesquisando o perfil de ferro para tentar já identificar, caso tenha uma anemia, se tem alguma causa, por exemplo, o ferro, que elas não têm uma boa absorção. Então a gente acaba fazendo exames por precaução e também isso vai depender da cirurgia, né? Então uma cirurgia em mama, eu recomendo sempre realizar exames de mama, porque caso a paciente tenha um nódulo de mama que precise um acompanhamento ou mesmo até uma biópsia, isso pode ser feito antes da cirurgia ou mesmo o tratamento durante a cirurgia estética. Um paciente que vai fazer uma abdominoplastia, se tiver uma hérnia umbilical ou uma diástase, que é o afastamento da musculatura, vai acabar associando essa cirurgia junto com a abdominoplastia e às vezes até consegue uma cobertura parcial pelo convênio. Então, os exames eles são fundamentais e a gente acaba fazendo isso em etapas, né? Eu não terceirizo e nem posso terceirizar a consulta, a conversa, solicitação de exame, olhar os exames para uma outra pessoa que não médico, né? Eu preciso fazer isso até mesmo conversar com o paciente para ter todo esse alinhamento. Se eu terceirizo para um profissional da saúde não médico, eu vou perder esse elo com o paciente e se tiver uma complicação numa relação que nem elo tem, a gente acaba perdendo o paciente, tendo uma experiência muito insatisfatória. Doutor, o senhor chegou a falar aí sobre diabetes. Eu quero lembrar que a gente está ao vivo aqui hoje e que a sua participação é sempre muito importante. E como o senhor falou de diabetes, eu já vou aproveitar então para fazer a pergunta do Marcelo, que é de Barão Geraldo. Ele faz o seguinte questionamento, doutor Fernando. Sou diabético e a cirurgia plástica para retirada de pele por emagrecimento é proibido por causa da diabetes? Essa é a dúvida dele. De jeito nenhum. A gente tem que... O paciente precisa estar com a diabetes controlada, né? A diabetes, ele é o aumento da glicemia, ele pode ser uma falha na produção da insulina, ou ele pode ser uma resistência à insulina, impedindo que a glicose entre
direito nas células e a glicose no sangue acaba machucando os vasos. Então, por isso que ela é perigosa quando ela não está controlada, porque um paciente com a glicemia aumentada pode ter mais complicações, por exemplo, como necrose, como infecção, né? Então, e aí ter evoluções ruins, né? Então, o que eu recomendo para esse paciente é que ele tenha a diabetes dele bem controlado e evite associação com outros procedimentos. Faça a retirada de pele por etapas, né? Não tente fazer associações grandes porque ele vai aumentar o risco e ele já é um paciente com risco maior. Ele já tem uma doença e que precisa ser controlada. E tem que ver se não tem outras doenças, porque geralmente a diabetes ela está associada à pressão alta, dislipidemia, que é o colesterol elevado, e outras doenças. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que mais pode aparecer nesse paciente. Mas não, ele tem, só pela diabetes, ele pode sim realizar a cirurgia e com certeza para ele que foi ex-obeso, talvez seja uma cirurgia que dê uma qualidade de vida muito melhor para ele. Então, a resposta, né, tirando a dúvida do Marcelo. Doutor, a gente está falando aí de alguns cuidados, né, iniciais da conversa, que é muito importante, de exames de pré-operatório, cuidado depois. A gente sabe que existem vários procedimentos, né? Eu separei aqui alguns para a gente abordar hoje nessa tarde, né? Vamos começar a falar aí os relacionados à mama. Tem o implante, o que seria, como ele é feito? Bom, a cirurgia mamária, a gente divide ela, né? Temos dois termos que a gente usa muito, que é mamoplastia e mastopexia. E acho que isso a gente tem que definir primeiro, né? E a gente fala mamoplastia de aumento e mamoplastia redutora, né? Então, um aumenta, outro diminui. Muito simples, mas não é tão simples assim. E a mastopexia, a gente reposiciona ela. Então, a gente acaba ficando com esses três termos, né, de mastopexia, mamoplastia de aumento e mamoplastia redutora. Na mamoplastia de aumento, né, o mais convencional é o uso de implantes mamários, que são as próteses de silicone, né? Então, o que a gente tem para usar de aumento mamário, de implante, de implantável, são as próteses de silicone. E é o que é mais realizado, uma das cirurgias mais realizadas no mundo, mas tem outras maneiras de aumentar a mama. Uma delas é com enxerto de gordura. Então, ele não aumenta quanto um implante de silicone, mas é uma alternativa. A vantagem do implante de silicone é que ele dá forma para a mama, ele dá consistência e ele tem capacidade de aumentar grandes volumes, né? Volumes consideráveis. A gordura não consegue nem dar tanta forma, nem dar tanto volume, e ela tem essas limitações. A gente consegue corrigir pequenas deformidades, pequenas irregularidades, podemos associar até ao implante mamário. Então, eu gosto sempre de trazer a mamoplastia de aumento como exemplo para a prótese de silicone, prótese de mama. Mas a gente também tem a mamoplastia redutora, que tem gente que faz uma redução da mama e coloca um implante, exatamente pelo benefício que eu citei, que é o formato, o volume e a consistência. É uma cirurgia que eu, pessoalmente, eu acho que ela é incoerente, uma vez que a paciente tem tecido dela, e a gente pode aproveitar o que ela tem para fazer uma mama. Mas é uma demanda que a gente tem de pacientes que não querem fazer isso porque acham que o formato vai ser muito pobre e a pessoa quer ter um formato mais artificial. Então, a gente acaba indicando essa cirurgia nesses casos. E a mastopexia, que seria aquela paciente que não precisa tanto mudar volume, mas tem muita flacidez de pele, a areola não está numa posição adequada, então a gente faz um reposicionamento da areola e ressecção de pele. Então, a mastopexia poderia estar realizada tanto para aumento, né, porque tem pacientes que têm pele, mas não tem volume. Então, a gente pode colocar um implante e reposicionar a pele. A mastopexia também pode estar realizada na redução, em que a gente tira volume e reposiciona a pele. E ela pode ser com o implante mamário,
né, associada a implante mamário, ou mesmo ela pode ser só o reposicionamento de pele com os tecidos que a gente tem no local. Então, basicamente, são essas as cirurgias estéticas da mama, e esse seria o critério para usar o implante mamário. Doutor, eu lembro que conversando com o senhor em um outro programa, que a gente também abordou mais ou menos esse assunto sobre o silicone, o implante, o senhor me disse que a mulher às vezes acaba mudando, né, de ideia. Hoje quer o implante, vai lá e coloca, mas aí daqui 10 anos, daqui 15 anos, já não tem mais o mesmo pensamento. E aí, o que faz com esse silicone, com esse implante? Pois é, o ser humano, ele é muito inconsistente nos seus objetivos e ele oscila muito nos seus desejos ao longo do ano. Eu falei o ser humano porque não acredito que seja uma característica somente da mulher, mas também do homem. Então, acho que eu não estou no direito de generalizar e nem segmentar esse grupo. Mas isso é muito da característica do homem, muda. E as pessoas mudam as demandas, e por isso que é importante a gente ter toda essa conversa, todo esse diálogo com o médico, entender as decisões nossas, as consequências que elas podem ter. E até mesmo as vantagens. A gente vai procurar uma cirurgia porque a gente quer ter uma mudança e uma melhora. Em relação ao implante mamário, ele tem complicações relacionadas ao implante mamário, e que vou citar alguns aqui, e que eles podem ser um motivo de necessitar uma troca de implante. É comum o implante mamário formar uma cápsula, ou qualquer material estranho ao corpo formar uma cápsula ao seu redor. Isso é esperado, um parafuso de ortopédico vai criar um tecido cicatricial ao seu redor. Isso é esperado. Na mama também. Só que essa cápsula, ela pode começar a ficar endurecida, deformar a mama e causar dor. Então, essas deformidades, a gente chama de contratura capsular, e ela tem uma graduação relacionada exatamente ao que eu falei. Endurecimento, deformidade e dor. E isso é uma das principais causas de troca da prótese. E também do explante, que é a retirada do implante. Então, isso vai acontecer ao longo do tempo. Então, a gente já sabe que tem trabalhos que mostram que é em torno de 10% em 10 anos, tem trabalhos que mostram que é menos, mas sempre eu falo para a paciente que existe uma grande chance para ela ter que trocar esse implante a cada 10 anos. Então, se a paciente tem 20 anos, é só ela me falar qual que é a expectativa de vida, que eu posso falar uma média de quantas vezes ela vai precisar trocar o implante. Então, eu falo, geralmente, para os pacientes que ela pelo menos vai ter que fazer 3 vezes essa troca de implante e retirar esse implante e colocar um novo, com a tecnologia que a gente tem atualmente. Os implantes, eles não são eternos, eles também não têm validade. Então, em algum momento, ele vai precisar. Fora que o implante ele pode ficar visível com dobras, que a gente chama de rippling, ele pode ficar com algum mau posicionamento, ficar alto, que a gente chama de dupla bolha, ou até mesmo baixo também. Esse dupla bolha é um termo que usam quando ele fica 2 bolas embaixo, ou ele pode escorregar e descer o sulco, então ele fica com posicionamento do sulco. Ele pode juntar no meio, isso a gente chama de cimastia. Então, existem várias deformidades que o implante causa e isso tem feito as mulheres reconsiderarem o seu uso e até mudarem. Então, tem muitas pacientes que se colocaram implante, tiveram o benefício do implante, estão super satisfeitas no período que tiveram implante, depois de um tempo a mama mudou, né? Elas teriam que trocar e elas reconsideram e ficam sem. Então, tem muitas mães, né, que principalmente a amamentação, que muda muito o formato da mama, tem sido um dos motivos, assim, por que eu vou colocar implante? Eu estou feliz, estou casada, a mama agora está muito grande porque aumentou o volume, quero diminuir, quero usar um outro tipo de vestimenta, não quero usar sutiã, não quero usar... Então, muda todo o raciocínio. Então, acaba entrando essa onda de fazer o explante. Mas tem algumas doenças e tem um termo que tem ficado muito em alta na internet, que é doença do silicone, que
que é um termo bem genérico, que poderia englobar todas essas complicações, ou mesmo relacionadas ao silicone que está dentro do implante. Apesar dele ser coesivo, você pegar o implante, cortar, ele está sempre junto, tem uma situação que quando você coloca o implante, às vezes a gente chama de bleeding, que ele transpira para fora sem ter uma ruptura do implante. E isso poderia ter uma migração desse material estranho para todo o corpo. Mas eu tenho um raciocínio que se você colocou um material estranho, mesmo que você tire ele macroscopicamente, você pode ter pequenos resíduos que continuam lá. Então, algum material estranho você vai ter ao corpo e o seu corpo pode reagir a isso. A gente também tem que mencionar o linfoma anaplásico de células gigantes, que é um câncer, um linfoma relacionado à cápsula, à imunidade do paciente, e que ele tem em torno de 2.000 casos relatados no mundo. A gente tem o carcinoma, também relacionado à cápsula, e que tem menos de 20 casos relatados no mundo, mas são situações raras e importantes. E tem uma síndrome autoimune inflamatória relacionadas a adjuvantes, que a gente chama de ásia. E essa síndrome, a paciente tem sinais e sintomas semelhantes a doenças inflamatórias, como dor articular, dor no corpo, boca seca, olho seco, queda de cabelo, perda de memória, alteração do sono. E que são sintomas, às vezes, muito prevalentes na população, na idade e relacionadas, às vezes, até a outra doença. Mas, por conta desses sintomas, às vezes, as pacientes elas preferem ficar sem um implante, mesmo que não tenha a resolução do problema. Às vezes, elas querem tirar a prótese para, tipo assim, eu não sei se é a prótese, mas eu prefiro ficar sem, porque pelo menos eu risco uma das causas. Então, basicamente, são esses os motivos relacionados ao explante. Doutor, eu queria abrir aí um parênteses, né? O senhor está falando aí de algumas complicações, não sei se a gente pode falar isso, relacionadas aí ao silicone, ao implante. A gente está falando de colocar um implante aí na mama, mas também é possível colocar em outras partes do corpo esse silicone. E essas complicações também podem dar em outras partes do corpo? Isso tudo está relacionado a esse implante? Sim. O silicone é um dos materiais mais biocompatíveis. Então, assim, ele é muito utilizado na medicina. Então, não é só implantes estéticos, mas, por exemplo, implantes cardíacos. Tem outros de implantes para catéter de quimioterapia. Então, tem outros implantes que estão baseados também no silicone. Tem implantes estéticos no glúteo, panturrilha, braços. Então, tem várias localizações que também podem ser usados os implantes de silicone no rosto. E também tem outros implantes com outros materiais. Então, tudo que é externo, tudo que é material diferente ao nosso corpo, o nosso corpo vai ter uma reação a esse material. E se essa reação for exacerbada, pode gerar alguma complicação no futuro. Ou mesmo que esse material tenha alguma infecção na colocação, ou que esse material na colocação tenha algum sangramento. Então, tudo isso pode contribuir para uma complicação futura. Então, isso tudo a gente traz para os pacientes, explica para os pacientes, para que eles tenham consciência, né, e conhecimento na hora de fazer sua decisão. Mas, eu repito, a mamoplastia de aumento é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Então, a chance de aparecer casos de complicação vai ser grande, porém, bem pequeno se a gente colocar em consideração a quantidade de cirurgia realizada. Doutora, a gente falou aí um pouquinho aí desse tipo de cirurgia, né, que envolve o silicone, que o senhor acabou de falar, que é uma das mais realizadas aí em todo o mundo. Agora vamos falar um pouquinho aí das gordurinhas que também incomodam, né? Incomodam os homens, incomodam as mulheres, e é aí que entra a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma das cirurgias também mais realizadas.
Às vezes eu acho que a lipoaspiração deveria ser a mais realizada, só que ela é subnotificada, porque às vezes o paciente faz uma prótese de mama e faz uma lipo pequena, faz uma mamoplastia, às vezes também faz uma lipo, e às vezes a lipo é na lateral da mama ou na axila. Então, muitas vezes a lipoaspiração ela é uma técnica associada, às vezes ela nem é tão valorizada como o procedimento principal. E é também o famoso já que eu vou fazer a tal cirurgia, será que não dá para aproveitar e fazer uma lipozinha? Só que é uma cirurgia que tem seus riscos, tem sua importância, e cada vez ela está mais complexa, cada vez ela está mais difícil, porque a exigência do paciente aumenta muito mais. O que era uma técnica para tirar gordura localizada virou uma técnica para definição de contorno, nem melhora do contorno, é definição de contorno. Então, é uma técnica que a gente desenvolveu muito na cirurgia plástica, ela é usada tanto em cirurgia reconstrutora, mas também ela é uma das mais realizadas na cirurgia plástica. Doutor Fernando, eu quero aproveitar a participação do senhor, porque quando a gente fala de lipoaspiração, a gente vê muita propaganda também, né? Em clínica de estética e na internet, essas propagandas que a gente acha que tem aquelas lipo, se pode chamar de lipo mesmo, sem anestesia, sem cirurgia, sem corte. O que é realmente a lipoaspiração? Como ela deve ser feita, né? Para a pessoa não cair em falsa propaganda. Até porque a gente infelizmente vê muitas vezes em noticiários que as pessoas foram fazer em clínicas que, quando vai ver, não era autorizada e a pessoa acaba morrendo. Apesar de ser uma cirurgia que é aí muito realizada, tem que ser feita por profissional capacitado. Tem que observar o que, doutor, quando vai procurar esse tipo de procedimento? Bom, realmente, acho que a propaganda já é um problema. Então, se alguém está divulgando, fazendo propaganda do procedimento, então, de uma forma apelativa, isso já traz um erro de conduta. Então, aquele profissional, seja ele médico ou não, ele já tem um erro de conduta, porque o nosso conselho não permite que a gente faça propaganda. Então, quem coloca fotos de pré e pós como um mostruário no Instagram, no Facebook ou no site, essa pessoa não é ética. Então, mas eu preciso ver o resultado. Eu falei assim, pois é, mas você só vai ver o resultado da pessoa vendo todos os resultados. Se você for ver só os melhores casos, não é uma realidade. Então, médico é obrigatório ser para fazer uma lipoaspiração e, segundo o conselho, tem que ser pelo menos cirurgião geral, né? Então, qualquer coisa diferente disso, ginecologista, dermatologista, não estaria de acordo com o conselho. Mas, assim, às vezes, realmente tem até a técnica de lipoaspiração com uma solução anestésica foi descrita por um dermatologista. Então, a gente também tem que ter um bom senso e a cirurgia tem que ser feita por alguém que esteja capacitado. Então, o mais importante é procurar alguém com referências que faça, veja se aquele profissional ele é o que ele diz ser, né? Então, se a pessoa diz que ele é médico, veja no conselho do estado que você mora, né? Em São Paulo, em Campinas, São Paulo, a gente tem o CREMESP, você pode colocar o CRM do médico e ver se ele é médico. E no mesmo site do CREMESP, você pode ver as especialidades que esse médico cadastrou no conselho e que o conselho confirmou que é. Né? Não basta ter um diploma, esse diploma precisa ser verificado. Então, o CREMESP ele é um verificador também. As sociedades também apresentam. Então, se o médico diz ser cirurgião plástico, entre na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e veja se aquele médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, esse filtro já vai livrar de muitas complicações. Então, pelo menos verificar se a pessoa é quem é e se ela é ética.
Além disso, é ver onde que o médico realiza o procedimento, em que condições. Se a pessoa faz no próprio consultório, numa sala de procedimentos, que cirurgia que vai fazer, né? Então, uma lipoaspiração pequena, com anestesia local, ela tem um limite que a gente pode colocar de anestésico com anestesia local. Então, não dá para ser grandes aspirações com anestesia local. Para aumentar o volume, o paciente precisa estar monitorizado e na presença de um anestesista. Então, se o paciente vai fazer sozinho, com um médico, uma instrumentadora, atenção, isso pode ser uma grande cilada. Se esse paciente vai fazer com um anestesista, é mais um médico que está cuidando de você durante o procedimento. A função do anestesista pode até ser com uma anestesia local ou uma sedação local, desde que tenha também um anestesista ali presente, né? Quando for fazer com uma sedação, ou mesmo pode discutir com o anestesista, fazer com anestesia geral, peridural, aí tem um monte de opções anestésicas. Mas um lugar que faz com o anestesista já é também um filtro para um local que está adequado para o procedimento. Então, tem hospitais, com certeza num hospital grande tem a vantagem de ter exames complementares, caso precise, UTI, mas também tem hospitais dias que vão conseguir entregar uma segurança para o paciente. Então, tem que ver se o ambiente que está sendo feito tem liberação, né? E isso é uma coisa que é importante. Todo local hospitalar ou que seja de atendimento médico, por obrigação da Anvisa, precisa ter um bem fácil acesso às licenças. Então, tem um quadro, até consultório deveria ter, mas você nunca encontra isso. Mas tem que ter de fácil acesso todas as liberações e a licença de funcionamento. Na licença de funcionamento também já falaria qual que é o tipo de atendimento que aquele local ele está liberado para fazer, porque realmente a Anvisa se preocupa exatamente com a segurança dos pacientes. Então, se ele está liberado para fazer procedimentos hospitalares de internação dia, ok. Se o paciente tiver essa indicação, ok. Né? O que não pode é fazer grandes cirurgias em hospitais que não tenham condições e depois ter que transferir para outro hospital. Então, realmente, isso é importante para a gente verificar a segurança. E o paciente, né? A gente começar a ter esse hábito também de checar tudo isso, né? Não ficar tão ansioso pelo resultado, mas antes checar todas as informações, né? Doutora, a gente falou um pouquinho aí sobre a lipoaspiração, mas também temos aí nessa região do abdômen a abdominoplastia. Essa já é algo mais complexo? A abdominoplastia, né? Aliás, a lipoaspiração, ela tem sido, a gente faz muita coisa no abdômen e às vezes o paciente vem procurar a lipoaspiração e ela precisa de uma abdominoplastia. E com as tecnologias atuais, às vezes a gente até consegue um resultado que melhore a flacidez de pele, mas ela tem um limite do que a gente consegue tratar. Então, o paciente que tem flacidez de pele no abdômen, geralmente a gente precisa de uma ressecção de pele, e essa ressecção de pele no abdômen a gente chama de abdominoplastia. A abdominoplastia clássica, a gente retira tudo que está abaixo do umbigo. Temos uma abdominoplastia reversa que a gente puxa, em vez de puxar para baixo, a gente puxa para cima, e é quando tem muita pele acima do umbigo e pouco abaixo do umbigo. Temos abdominoplastia em âncora, para que a gente usa muito para esses pacientes que perdem muito peso pós uma cirurgia bariátrica ou algum tratamento de emagrecimento, que fica com uma cicatriz vertical e outra horizontal. Às vezes a abdominoplastia a gente precisa fazer ela circunferencial, ou seja, dando a volta no paciente, porque tem pele e excesso de pele até na região posterior, e isso às vezes ajuda até a fazer um lift, né, um levantamento da pele no bumbum. E tem algumas cirurgias modificadas, né, por exemplo, mini abdômen, ou apenas uma ressecção de pele, aí a gente tem que tratar diretamente a demanda, né, a queixa do paciente e a aceitação da cicatriz ou não, né? Então, às vezes o paciente não quer cicatriz, mas se tem muita flacidez de pele,
é melhor nem fazer a cirurgia, porque senão vai ficar, se fizer só uma lipoaspiração, vai ser insuficiente e vai ter um resultado muito pobre. Você falou em cicatriz, eu até ia perguntar isso. Cirurgia plástica, né? A gente disse aí que é para deixar a pessoa com a autoestima mais elevada, para fazer algumas correções, enfim. No geral, ela acaba deixando cicatriz porque as pessoas não querem ter, né, a cicatriz. Muita gente não gosta. E aí, como que faz a cirurgia? É o preço. Mas não, brincadeira. É o maior desafio na cirurgia plástica, porque tratando excesso de pele, geralmente a gente tem cicatrizes. E o objetivo da cirurgia plástica é tentar ocultar essas cicatrizes, ocultar em locais, em dobras, em sombras, em locais que a cicatriz seja mais aceita. Por exemplo, a cicatriz na mama. Numa prótese de mama, ela pode ser no sulco da mama, pode ser ao redor da areola ou na axila. Nas 3 localizações, muitas vezes a cicatriz ela é imperceptível e não é um motivo de queixa das pacientes na prótese de mama. Já na mamomastopexia, que muitas vezes a cicatriz ela é em T, já começa a incomodar a paciente, porém, ela não vê a cicatriz, porque olhando de cima para baixo, acaba não enxergando. E, às vezes, assim, o resultado ele é muito melhor do que estava antes. Então, o paciente até fica muito feliz e não incomoda. Mas, assim, a gente procura cicatrizes mais aceitáveis. Então, se der para tirar só ao redor da areola, a gente tenta fazer. Se a gente conseguir fazer em L a cicatriz, em vez de ser em T, para tentar tirar a cicatriz que fica na parte central da mama, a gente faz. A gente tem que estar sempre procurando cicatrizes em localizações mais aceitáveis. No abdômen, a gente coloca na altura da cesárea, exatamente para conseguir ocultar com as vestimentas, com biquíni. Então, isso é importante. Aliás, a gente tem que sempre ver o paciente como que são as vestimentas, porque às vezes você deixa uma cicatriz no abdômen baixa, bonitinha, só que a paciente gosta de usar um biquíni mais arqueado. E isso é muito ruim para a paciente, porque ela não consegue usar a vestimenta que ela gosta. Então, na mama, se a gente tem que estender muito para a lateral, a gente tem que tentar deixar na altura da alça do sutiã, do biquíni, porque senão fica aparecendo a cicatriz. Então, tudo isso tem que ser pensado no momento de começar a cirurgia. Tem que ser tudo planejado, tudo conversado, tem que mostrar para a paciente para ela estar alinhada, porque às vezes a cicatriz é fator de decisão. Não, a cicatriz aqui eu não vou fazer. Eu posso responder, se não tem cicatriz aqui, eu também não consigo fazer. Aí resolvemos antes de ter o problema. Mas o esclarecimento antes da cirurgia faz com que a paciente aceite melhor no pós. Então ela fala assim, não, o doutor me explicou, era aqui mesmo. O que não acontece quando a paciente não foi orientada e ela faz a cirurgia e toma um susto. Mas, doutor, tudo isso de cicatriz? Então a gente tem que evitar essa falta de informação para a paciente. Isso não pode acontecer. E doutor, quando a cirurgia plástica é no rosto? Porque também tem muita cirurgia que envolve essa parte facial, né? E aí, o que é mais procurado quando a gente fala aí de rosto? Então a gente tem muitas cirurgias por faixa etária, né? Então, por exemplo, uma otoplastia a gente tem muito em crianças, é uma cirurgia muito realizada em crianças. E também adultos que não tiveram condições de fazer antes, né? E é quando começam a trabalhar, né? Então, aqueles adultos que já começaram a ganhar o seu primeiro dinheiro e acabam priorizando isso, e faz muita diferença. Então, acho que a autoplastia é muito importante. A rinoplastia cresceu muito a procura, né? Então, as pessoas procuram um nariz de Instagram, né? Então, acabam nem se preocupando em ter um nariz proporcional ao rosto, mas sim um nariz semelhante a alguém do Instagram ou de revista. Isso intensificou demais, mas as cicatrizes elas são sempre muito ocultas, né? Da orelha atrás da orelha, do nariz
dá para fazer algumas técnicas por dentro, ou mesmo com um corte pequeno aqui embaixo, mas é uma das mais procuradas. A pálpebra, eu acho que ela é muito importante para os pacientes já de uma certa... A partir dos 40 anos já vê paciente procurando, mas depois dos 60 tem uma procura muito grande na pálpebra, e mesmo aqueles que têm medo de cirurgia, porque aqueles que não têm medo de cirurgia aí já se entregam para um lifting facial, né? Já é puxar todo o rosto, que a gente chama de ritidoplastia, e muitas vezes a gente associa o tratamento da região cervical junto. Então é uma cirurgia muito mais ampla. Então no rosto tem bastante coisa para fazer. Então até na região do olho tem várias técnicas. Às vezes o paciente quer fazer só a parte superior ou a parte inferior. Tem muita demanda e muitas técnicas para isso. Uma outra cirurgia que tem sido procurada é o lip lifting, né, que é o levantamento também do lábio, que são pacientes já acima dos 60 anos também, que essa região fica muito longa e aí se beneficiam de uma redução do filtro, né, do lábio superior. Basicamente são essas cirurgias mais procuradas na face. E quando aparece no consultório, homem e mulher hoje está de forma igual procurando cirurgia plástica? O que o senhor percebe? Eu acredito que tenha nichos, né? Cada médico tem um nicho mais específico. Eu faço muita cirurgia de mama, então meu público ele é muito voltado para mama, então aumenta muito mais em mulheres, né? Mas tem homens com ginecomastia, tem paciente trans masculino reduzindo a mama, então acaba que eu tenho um público mais voltado para mama. Mas a vaidade, sim, então cada vez mais tem homens procurando lipoaspiração, é uma cirurgia que aumentou muito a procura para lipoaspiração. Nariz, sempre teve procura dos dois públicos, pálpebra sempre teve procura pelos dois públicos, orelha, né, a otoplastia sempre teve. E eu estou falando sempre teve, é que às vezes a proporção ela é um pouquinho maior na mulher, que é mais vaidosa, mas sempre manteve essa procura dos dois, tanto homem quanto mulher. Mas o que eu tenho visto uma procura maior é na lipoaspiração pelos homens. É impressionante como eles começaram a ficar mais vaidosos com o contorno corporal. Doutor, e falando aí em procura por cirurgia plástica, a cirurgia íntima também está crescendo? A cirurgia íntima, ela tem uma procura e sempre teve, e cada vez com a divulgação de mais técnicas, as pacientes têm procurado mais. Então, o que a gente tem de cirurgia íntima? Tem até cirurgia íntima para homem, mas acabam que são poucas alternativas e eu vejo uma pouca procura. Mas de mulher, a gente tem a região pubiana, né? Então tem um monte de Vênus, a gente acaba fazendo lipoaspiração na região que uma lipoaspiração melhora muito o aspecto. Os grandes lábios, a gente acaba fazendo um rejuvenescimento, muitas vezes associando enxerto de gordura, preenchimento com ácido hialurônico. Os pequenos lábios é o que mais tem procura, então quando tem aquela pele, né, que acaba saindo de dentro para fora, isso acaba tendo até um problema não só estético, a paciente pode ter dor, ela pode ter mais infecção, incomoda a paciente de uma certa forma no relacionamento. Então, a ninfoplastia é o que mais procura, e uma que tem sido mais procurada também estão relacionadas ao clítoris, porque as pessoas estão utilizando mais hormônios, então eles têm um pouco nessas reposições hormonais, elas estão sendo mistas, às vezes estão usando testosterona em mulher, então isso também tem um aumento clitoriano. Então, também é uma cirurgia que tem sido procurada, mas poucas pessoas fazem, porque e as pacientes ainda têm uma certa insegurança pelo medo de perder sensibilidade, que é um risco desse procedimento.
Não quer dizer que vai perder, né? Se fosse perder, ninguém faria, mas existe o risco. E essa cirurgia no clítoris, ele pode ser uma redução, né, da parte interna, ou ela pode ser somente uma fixação, ou, mais simples, somente a ressecção de pele ao redor, que ele acaba sendo uma continuação da ninfoplastia, né, que é a redução dos pequenos lábios. E quando a gente fala em cirurgia íntima, os cuidados também devem ser os mesmos e aquela conversa, entender o que está fazendo é a mesma coisa. Eu geralmente não vem paciente para mim para fazer cirurgia íntima, diretamente fazer cirurgia íntima, se não for indicado de algum colega. Geralmente são as minhas próprias pacientes, que elas se sentem seguras no pós-operatório, e aí depois elas fazem com uma segunda cirurgia. Então eu tenho um relacionamento muito bom com as minhas pacientes de cirurgia íntima, porque elas já são minhas pacientes, elas já sabem o pós, então é muito mais tranquilo. Eu não tenho tanto problema de pós-operatório, porque elas sabem exatamente a rotina minha, como que é e o que perguntar, então é super tranquilo isso. E que eu acho que pode ser uma dificuldade para quem vem uma paciente de primeira consulta procurando esse procedimento, que acaba, para a gente que é cirurgião plástico, a gente perde muito esses pacientes para os ginecologistas. Os ginecologistas acabam fazendo isso, tem um monte de curso para isso, então elas têm o paciente no consultório, né, fazendo a rotina, e elas têm essa intimidade com o paciente. Mas eu acho que o pós-operatório está relacionado com essa relação médico-paciente. Então, por isso que eu falei, minhas pacientes de cirurgia íntima geralmente já são minhas pacientes. Então, o pós-operatório é muito mais tranquilo, porque a gente já tem esse elo. Doutor, quero lembrar que a gente continua aqui ao vivo pela tela da TV Câmara Campinas. A gente está falando aí de cirurgias relacionadas às mulheres, mas chegou uma pergunta aqui da Amanda do Carlos Lourenço. Quais as cirurgias íntimas mais procuradas pelos homens? Então, não é tão comum, né? Mas tem uma cirurgia que tem sido realizada, que é aquela pele que ela continua da extensão do pênis para o saco, né? Então, às vezes, ela fica como se fosse uma pele pendente, então é uma ressecção de pele, né? Uma escrotoplastia, é uma das cirurgias. Tem gente que tem feito enxerto de gordura, né, no pênis, mas eu acho que é importante falar que a gente está falando de cirurgia de homem, mas a própria ressecção do prepúcio, né, que é feita até em algumas culturas, elas são feitas precocemente, né, ela já, que é a postectomia, ela já é uma cirurgia íntima, né, no homem, e é muito frequente. Então, se eu for falar em frequência, eu acho que falar a postectomia, ela bate lá, e quem faz é o urologista. Então, apesar, nem chega um paciente desse para fazer com um cirurgião plástico, mas é uma cirurgia super frequente, e, aliás, cirurgião plástico todos deveriam fazer, porque na nossa formação a gente faz parte da formação de um cirurgião geral, fazer uma postectomia, uma cirurgia simples, mas que todos os homens fazem. Mas tem, que nem eu disse, tem esse excesso de pele na região escrotal, tem gente que injeta gordura para tentar deixar o pênis mais gordo, e também tem algumas cirurgias até para ressecção, lipoaspiração na região pubiana, tem liberação de alguns ligamentos para soltar um pouquinho mais o pênis, ele parecer um pouquinho maior, e também tem a colocação de implantes no pênis, que também não é um paciente que vem para a cirurgia plástica, é um paciente que vai para o urologista. Tá, então, a resposta do Dr. Fernando. Doutor, infelizmente aqui o nosso tempo é curto, né? A gente não vai conseguir abordar todos os procedimentos, né? Por isso vale a pesquisa, vale entender a necessidade, né? A pessoa, o paciente tem que saber o que quer e conversar, como a gente disse aqui em vários momentos do programa, com o médico, até para ser orientado e saber qual procedimento vai fazer, como fazer, se há a necessidade, tudo isso, né? Com certeza. Tem que ter essa interação. Eu acho que quanto mais pesquisar, quanto mais conversar, quanto mais... Aliás, eu acho que se um paciente vai fazer uma cirurgia, ele tem que saber a cirurgia, tem que entender.
o médico tem que explicar a técnica. Ele tem que desenhar, tem que mostrar foto de anatomia. Então, tem todos esses recursos, eles precisam ser utilizados numa consulta. Então, isso de, eu quero saber um orçamento de quanto quer tal cirurgia. O médico que dá isso, ele não se valoriza e ele não valoriza o paciente. Então, é importante saber, não adianta saber quanto que custa a cirurgia do médico. É importante ter essa interação, porque às vezes uma consulta pode te esclarecer e você não precisar mais da cirurgia. Entender que talvez você precise de outro profissional, de outra especialidade, e a cirurgia plástica não vai resolver o seu problema. Então, a pesquisa, a interação, entender o seu problema para entender o que está sendo proposto de tratamento de cirurgia. Doutor Fernando, normalmente qual o recado, qual a mensagem que o senhor sempre deixa aí para o seu paciente? Eu queria pedir para o senhor para deixar para o nosso público, para quem está assistindo a gente nesse momento aí, o que o senhor fala de uma maneira geral aí sobre cirurgia plástica, qual a sua orientação, a sua mensagem final? Eu acho que a gente enfatizou bastante que eu valorizo muito a relação médico-paciente. Se você não sentir esse elo na primeira consulta, se não sentir bem, se ver que não tem não bateu um bom relacionamento, que não entendeu, sentiu um pouquinho constrangida, não gostou do que falou. Acho que tudo isso é importante, esse relacionamento, esse primeiro encontro. É importante que esse primeiro encontro seja, às vezes, acompanhado, para você ter outras pessoas que conheçam, que possam ajudar na consulta. Mas é muito importante que o médico ele também se sinta confortável. Então, esse relacionamento é muito importante para que o desfecho da cirurgia seja maravilhoso. Então, tem que ser uma experiência boa para o paciente, tem que ser uma experiência boa para o médico, e os dois têm que se esforçar nesse relacionamento. Então, tem que ter um bom relacionamento, tem que pesquisar bem, você tem que se sentir seguro para o procedimento. Então, com isso, é muita pesquisa e trabalhar muito esse relacionamento, né? Passar em consultas e fazer tudo certinho como foi orientado. Tá aí então o recado do cirurgião plástico, Dr. Fernando Amato, que também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Parou tudo aí nessa sexta-feira à tarde para tirar as nossas dúvidas. Dr. Fernando, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na TV Câmara Campinas e já deixar registrado que nós vamos te chamar várias vezes para participar aqui do Saúde é Vida, também do Saúde Agora, enfim, o que for de saúde relacionado à cirurgia plástica, o senhor vai ser nosso convidado. Combinado, muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí, e para todo mundo, um excelente final de semana. Bom final de semana para o senhor também, para você de casa que ficou ligadinho aí até agora com a gente. Muito obrigada pela companhia e audiência, um ótimo final de semana para você. A gente se vê ao longo da nossa programação. Tchau!